Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus e pedimos nesse instante que esse mestre de amor, esse mestre maravilhoso, possa envolver a todos nós com essa energia de paz, essa energia de esperança, de gratidão, e que ao nos envolver com a sua luz, Jesus possa nos dar um banho, limpando os nossos miasmas negativos, que a gente consiga se ver terapeuticamente iluminado, que Jesus possa nos fortalecer e que a gente consiga mudar o nosso padrão vibratório para um padrão positivo, de esperança, de fé e de amor. Que todas essas equipes maravilhosas que trabalham conosco possam chegar, ir cuidando, tratando de cada um que aqui está conectado e que juntos nós possamos fazer essa corrente de orações em prol de todos aqueles que estão necessitados do conforto, do amparo e da luz da oração. Então sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por participarem desta corrente. Vamos ver o nosso estudo da noite de hoje. Hoje nós vamos estudar no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição número 62, Devagar, mas sempre. A passagem evangélica se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, e diz o seguinte: Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo de Tarso. Vou reler a afirmativa de Paulo. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo de Tarso. Vamos ver os comentários de Emmanuel. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção, peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino do dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável que saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não esqueças o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedras na senda? Prossegue, mesmo assim,
O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a memória de nós mesmos, devagar, mas sempre. Que lição bonita essa, né? Porque nós temos muita mania de desejarmos pular os processos que a gente se encontra. A vida como um todo é um processo. Se não houvesse os processos, Deus nos criaria perfeitos e ficaria rodeado de anjos. E nem nos daria o livre-arbítrio para que a gente, a cada encarnação, a cada vida, pudesse ir reconstruindo as nossas afirmações, os nossos pensamentos, que fosse melhorando os nossos sentimentos. Então, eu pergunto a vocês, qual o processo da natureza que não é um desencadear de momentos, um conjunto de momentos? Quando nós queremos ver o pôr do sol, nós nos postamos antes, quando o sol está alto, e é um processo que ele é acelerado, né? Nesse instante, a gente pelo menos sente assim. Porque se a gente ficar com uma câmera filmando ou fotos numa sequência, a gente vai percebendo o sol ir baixando, baixando, o céu ficando cada vez mais alaranjado, vai ficando escuro até que a noite vai chegando, as estrelas vão tomando conta do firmamento. Um processo lindo, que incomparável, comparado ao dia todo, dura minutos, né? Mas ainda assim é processo. Você não olha o sol, que começa a se pôr, fecha os olhos, o sol já se pôs. Não, é um processo que vai algum tempinho. A mesma coisa com o nascer do sol, a mesma coisa quando a gente planta uma árvore, a mesma coisa quando nós esperamos que essa árvore floresça, e mais ainda quando a gente espera que os frutos sejam produzidos, né? Então, a experiência que a gente percebe na natureza é exatamente aquela que nós aprendemos. A hora de plantar, a hora de colher. Entre uma e outra existe o processo da espera, para que tudo seja no seu tempo correto. Quando nós percebemos a evolução de uma lagarta em borboleta, se nós quisermos apressar este processo, nós muitas vezes vamos criar uma borboleta sem asas, porque as asas são confeccionadas no decorrer deste tempo do casulo. Então, todos nós temos esses processos de casulo para que nós possamos voar, para que nós possamos construir as nossas asas. E, diante disso, eu sempre converso com os pacientes, porque eles têm uma necessidade de acertar o medicamento, sim, para uma depressão, para uma ansiedade, e a partir dali, em questão de dias, já se sentir renovado e tudo resolvido. E não é assim. Porque o processo que ocorreu antes, deixando que ele chegasse naquele estágio, vai ter que passar por um processo de retomada, né? Então, nós temos o processo da cura, não é o milagre da cura, o processo dessa cura do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Quantas e quantas encarnações a gente está batendo ali a cabeça no mesmo momento, para quê? Para aprender aquelas lições, principalmente aquelas que a gente não tinha noção, principalmente aquelas que a gente teima, aquelas que a gente quer fugir, e são as mais importantes, porque são aquelas que vão promover mudanças dentro de nós. Quando nós avaliamos estes processos, nós percebemos que eles são uma forma de caridade que o nosso Pai tem para conosco, para que a gente vá se acostumando, para que a gente vá se afeiçoando àquela nova etapa e que faça parte naturalmente da nossa vida, né? Assim como, por exemplo, a criança, para crescer,
ela aguarda o momento da adolescência, a transição, para que depois ela possa usufruir a fase adulta. Nós estamos lembrados que todos nós necessitamos de pontes. E o atravessar das pontes é exatamente aquela transição entre o lado A e o lado B. Devagar e sempre, sim, porque se eu pulo etapas, eu vou estar descumprindo aquilo que é esperado. Quando nós percebemos a paciência do nosso Pai que nos cria, com uma dentição de leite, para que a gente tenha o formato da nossa boca e tenha tudo, né, fazendo aquela parte, tão sábio Deus, né? As crianças que têm um horror, muitas vezes, a escovar os dentes, ou que não, né, gostam de uma balinha. Então, ainda bem que nós temos esse processo e depois um segundo processo da dentição permanente, quando já somos mais conscientes, né, da beleza que é a nossa dentição, do quanto que é importante para nós, e nós já estaremos mais aptos até mesmo a cuidar dos nossos dentes, né? Então, mais um processo que ocorre no nosso corpo, como o crescimento do cabelo, da unha, como, por exemplo, a maturidade do bebê que passa a reconhecer sons, depois ele vê vultos, depois ele vê as pessoas, né? Então, essa caminhada lenta que a gente nem percebe, porque a gente entra por essa estrada e quando a gente menos imagina, nós já estamos do lado de lá. Por quê? Devagar e sempre, sem medo, sem desespero, sem pânico. Fora isso, tem os processos que a gente vê nas pessoas e que é muito bacana, né? Eu me lembro de algumas pessoas que faziam evangelização e que hoje são evangelizadores das casas em que foram evangelizados. A gente percebe pessoas que, na infância difícil, em momentos de muita dificuldade econômica, receberam cestas básicas, receberam incentivo e que hoje trabalham e hoje ajudam até com cestas básicas para pessoas que se encontram em situação de dificuldade. E é por isso que os processos mais complicados, muitas vezes, não são bem vistos pelos nossos políticos, não são bem vistos por aqueles que valorizam o aqui e agora e que não suportam passar por este momento de crescimento. Como exemplo, o processo da educação. Quem tem filho sabe, você não fala nada uma vez apenas com o filho. Você fala, explica, você fala, explica, você fala, explica, você fala, lembra, e aí ele vai internalizando aquele conteúdo. Quem acha que você tem uma criança, fala uma vez e não vai ser preciso falar mais, lê do engano. Então, o processo de educação, ele é constante, ele é contínuo, mas quando a gente percebe que a pessoa está ali e já internalizou aqueles conceitos, é muito bom. É muito bom, é gratificante demais, né? Mas demanda tempo. Para a gente educar um país, para a gente educar uma nação, o povo da nação, nós vamos demandar muito tempo. Mas o que é importante? A floresta está pegando fogo. E o que eu preciso fazer? Eu preciso de ir com o meu biquinho de beija-flor até onde tem um balde d'água e carregar aquela gota de água no meu biquinho e jogar em algum lugar. Vou acabar com o incêndio? Não. Vou ter feito a minha parte? Sim. Vou estar auxiliando no processo do bem? Sim. Devagar e sempre? Sim. De consciência tranquila. Então, nós precisamos de refletir como estão os processos da nossa vida. Como eu acho gratificante ter um aluno que eu ensino o beabá, a alfabetização, e lá no futuro eu leio o nome dele na porta de um consultório médico. Como é gratificante isso? Como é gratificante a gente pegar um paciente bem comprometido e, de repente, lá na frente, a gente ver esse paciente crescendo emocionalmente, né? Já seguindo a sua vida, o seu parâmetro. É muito bom, né?
Como é bom a gente ter um filho que a gente acolhe na barriga ou no peito, e depois a gente vai percebendo, e quando a gente menos espera, está diante de um homem, de uma mulher de bem, ético, trabalhador. Que coisa maravilhosa a gente colher os frutos dos processos que a gente teve paciência de esperar que acontecessem. É muito bom, né? E falando nisso, a gente precisa de ter a paciência. Muitas vezes, hoje, com a facilidade das transferências online, com a facilidade, às vezes, que algumas pessoas têm da compra de material, a gente se acomoda muito na caridade da transferência online. E, às vezes, a gente não tira o nosso tempo para poder fazer a compra. Ah, estamos em quarentena, mas para poder pedir, né? Ou, de repente, nós não tiramos o nosso tempo para poder pegar na mão, para que o outro aprenda a pegar no lápis com calma e tranquilidade. Então, nós precisamos de relembrar que faz parte do processo evolutivo ensinar o outro a pescar, ensinar o outro a ser independente, ensinar uma profissão, dar condições de estudo e por aí vai. Tantos e tantos são os processos. Como é bom quando a gente ensina alguma coisa e a pessoa vai fazer aquilo como ajuda na subsistência da sua casa, do seu lar. Isso é muito bom, isso é fantástico, é maravilhoso. Então, quando a gente olha para os lados, a gente percebe inúmeras pessoas nos processos de crescimento. E muitas vezes a dificuldade vem quando nós estamos precisando dar um salto. Às vezes está difícil sair da piscina e nós precisamos de afundar, bater o pé no chão e dar um impulso para que a gente possa ter força de segurar na beirada para poder sair da piscina. Então, muitas vezes, essas situações que nos acometem e que a gente tem a falsa impressão de que a gente está se afundando, nós não estamos afundando, nós estamos indo até o fundo da piscina para podermos ter essa força e irmos bem adiante. São processos. Então, nós precisamos de pensar no nosso processo de aprendizado. Como que nós estamos? Nós estamos negando as fases? Estamos querendo pular? Ou será que eu acho que porque eu sei quem é Jesus, eu já tenho um lugar garantido no céu, como antigamente as religiões colocavam? Ou será que eu acho que eu compro esse lugar, né, com algumas doações que não tem o meu sentimento envolvido? Nós precisamos de repensar sobre quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Nós precisamos de imediatamente aprender a minimizar a dor do outro e a amar incondicionalmente. Porque esses sentimentos, essas fases de trabalho, eles minimizam as dores da caminhada e nos fortalecem para as adversidades que surgirem. Quando eu vou tecer um tapete, uma blusa, um casaquinho, um sapatinho, eu começo do primeiro ponto. E aí eu preciso de ter a paciência da construção. Por isso que é tão importante a gente ensinar para as crianças a importância do trabalho voluntário. Seja com argila, seja pintura, seja o desenho, né? Maiorzinho, seja um crochê, o tricô, alguma coisa, o biscuit, algo que eu possa mandar a mensagem para mim mesmo que eu sou capaz de executar, de construir algo no concreto. E isso é muito bom, né? Porque a gente passa essa mensagem para as nossas crianças e depois elas sabem que elas são capazes de produzir. Por isso que é muito bom quando a gente assiste uma TV, a gente deixar as nossas mãos trabalhando nesses trabalhos artesanais, fazendo, produzindo alguma coisa, né? Infelizmente, a gente, com o uso do celular, a gente assiste a TV e muitas vezes jogando alguma coisa no celular ou vendo uma mensagem, né? E nós estamos nos distanciando desses processos de construção que pegam o material. E aí você vê direitinho o perfil. Você faz alguma coisa de artesanato? Nem não tem paciência, não. Cuidado, veja os processos. Porque às vezes você está sem paciência de fazer qualquer tipo de artesanato
e não está tendo paciência com os processos que você enfrentou, vai ter que enfrentar mais um pouquinho, né? Ah, mas você pode ter uma aula disso. Não, não tem paciência com ninguém me explicando nada, não. Cuidado. Vamos pensar nos exemplos que os outros são, nos exemplos maravilhosos que os outros fazem. E é tão bom estar do lado de quem faz. É muito bom quando a gente vê que a pessoa sai da teoria e vai para a prática, né? A prática é esse processo de aprendizado. Porque se eu falar para vocês, olha, eu vou ter que operar de apendicite, então você tem algum médico? Tenho um que está no hospital, tem 20 anos, ele fica ali na sala estudando. Ele estuda tem 20 anos. Você quer se operar com esse médico? Agora, se eu falo, olha, nós temos aqui alguns médicos, tem um que tem 10 anos que está operando aqui apendicite. É nesse que eu vou, né? E não naquele da teoria. Todo o processo de aprendizado, ele precisa de sair da teorização e ir para a prática. Como os processos da natureza que a gente fala, a polinização, por exemplo, né? Tudo sai daquela teoria e as aves, as plantas, a terra, tudo trabalha. Enquanto não tem um trabalho conjunto, a obra não está terminada. Por isso que nós precisamos de seguir de cabeça erguida para o trabalho. É importante a teoria? Muito. Mas só a teoria é um processo incompleto. Eu preciso de trabalhar, seja no que eu der conta, mas eu preciso me ressignificar. Eu estava falando outro dia, né, com meu filho, que eu baixei uma série de joguinhos de atividade cerebral, né? Caça-palavras, quebra-cabeça. E ele falou, por quê, mãe? Eu falei, não, eu quero exercitar meu cérebro onde eu não estou, ainda não exercitei, para eu evitar até doenças mentais, Alzheimer e tudo mais, né, na velhice. Ah, que bacana. O que eu não fiz ainda? É fácil? Não. A gente com esse dedo gordo, caça-palavra no celular é muito difícil, mas é um processo de aprendizagem da gente, de algo diferente, né? Então, eu estou até pensando em comprar aqueles joguinhos de bordados que eles estão ensinando para poder produzir bordados, né? Tantas pessoas se reencontraram com a máquina parada, fazendo agora máscaras, né? Tenho amigas de 80 anos fazendo máscaras diariamente e doando para hospitais carentes, para populações carentes. Olha que coisa bacana. Eu saio do meu isolamento, né? Para uma prática social sem sair de casa. Eu saio do meu isolamento interno, onde o meu espírito está isolado das dificuldades, das dores da alma, das dores do corpo. Porque se eu continuo isolado, eu não consigo enxergar que o outro pode estar sentindo fome. Se eu não saio do meu isolamento interno e vou para um processo de ajuda, de caridade, eu não percebo que o outro precisa de leite, de cobertor, que o outro precisa de um auxílio para pagar um aluguel. Então, isso é o devagar e sempre. Eu não preciso de assumir as dívidas de ninguém, mas eu preciso de estar constantemente atento. Porque um bebê não precisa de fralda um mês, ele vai precisar de fralda 2 anos, né? Então, é isso que nós precisamos de estar atentos. Ah, eu doei para aquela mãe um pacote de fraldas. Ótimo, e quando que doou de novo? A criança já cresceu ou ainda continua precisando? Ah, não posso doar. Tem algum amigo que pode? Nós precisamos de passar para esses processos de adoção, de adotar medidas que nos conectam com aqueles que estejam em sofrimento. Porque devagar e sempre eu vou construindo o meu reino dos céus. O meu reino dos céus não se encontra num local específico. Assim como o inferno, ele se encontra dentro de mim, o reino dos céus se encontra também dentro de mim, onde eu possa perceber a felicidade eterna, onde eu possa perceber a máxima evolução que eu possa chegar até lá. Então, eu preciso de construir esse reino dos céus dentro de mim. E eu só construo isso devagar, a cada dia,
a cada hora, a cada minuto, fazendo pelos que não podem fazer tudo aquilo que eles necessitam, treinando o meu olhar para enxergar além do meu umbigo, treinando o meu ouvido para poder ter uma escuta, porque em épocas de pandemia, onde nós não podemos nos abraçar como gostaríamos, a escuta é um grande abraço. Eu posso abraçar o outro com a minha escuta amorosa, acolher o outro com um abraço, escutando tudo aquilo que ele tem a me dizer, tudo aquilo que ele precisa falar. Então, nós podemos muito fazer muita coisa se desejarmos. Agora, se eu entrar na linha dos desculpismos, eu vou arranjar desculpa até porque eu ainda estou vivo, né? Vamos pensar nisso que Emmanuel nos fala, devagar e sempre. Não é fazer um dia, é fazer todo dia, é ir mudando. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Prossegue você mesmo assim. Guardemos a lição e caminhemos para adiante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Vamos refletir sobre essa lição e vamos, nesse momento, fazer a oração da noite de hoje. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por mais um dia que estamos aqui, unidos e reunidos em seu nome. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por nos dar este mundo maravilhoso como casa, como escola, por nos presentear os nossos corpos perfeitos, como instrumento de trabalho, como instrumento de evolução. Obrigada, Pai, por colocar nas nossas vidas amigos diletos, reconhecidos de outras vidas. Obrigada por colocar a família que precisamos, que merecemos, estar juntinhos no exercício mais profundo de amor, de respeito e de afeto. Pai, obrigada por permitir que nós tenhamos um anjo da guarda que caminha conosco todos os momentos da nossa existência, antes desta e depois desta. Obrigada por termos este companheiro querido. E te agradecemos, Pai, pela diversidade dos corações das pessoas, pela diversidade das profissões, das personalidades, das atividades de cada um. Agradecemos hoje aqueles que se desdobram pela saúde, pela cura, pelo conforto mental, moral e físico daquele que está ao lado. Agradecemos por ter nas nossas vidas exemplos tão maravilhosos, como do nosso querido Chico, como do nosso querido Divaldo, como de Francisco de Assis, como de Joana de Ângeles, José Grosso e tantos outros amigos espirituais, mentores queridos que estão sempre nos auxiliando. Obrigada, Pai, pelos livros maravilhosos que aprendemos essas lições edificantes e que nos fortalece o desejo de melhorar a cada dia que passa. Pedimos, Pai querido, que abençoe, ampare e ilumine todos nós habitantes do orbe terrestre, encarnados e desencarnados, com especial atenção para todos os nossos irmãos que se encontram doentes do corpo, da alma, que se encontram necessitando dos medicamentos, dos tratamentos. Abençoa a todos, Jesus. E abençoa todos aqueles que possibilitam uma melhora nestes processos, através do carinho, do amor, do amparo, da atenção, que nós somos cercados por muitos irmãos. Assim, Pai querido, nós pedimos mais uma vez que abençoe todos aqueles que estão conectados nesse instante em oração,
cada lar, cada pessoa, cada familiar, que possamos receber um banho de luz, retirando todas as nossas energias negativas e que possamos assim brilhar de alegria, brilhar na certeza de que tudo acontece na sua velocidade, no seu momento certo. Abençoa a nossa noite hoje para que possamos descansar e abençoa a nossa quarta-feira para que possamos ter um dia iluminado, abençoado. E assim finalizamos hoje mais um momento de estudo e oração, com muita gratidão, muita alegria e a certeza de que o nosso Mestre querido está conosco incansavelmente em todos estes momentos de estudo e oração. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, finalizamos mais um momento de estudo e oração. Eu gostaria de pedir que quem gostou das reflexões possam dar like e que possam divulgar o canal para aquelas pessoas que possam aproveitar, orar conosco, aprender um pouquinho mais conosco, que a gente vai juntinho nessa caminhada, né? Amanhã, quarta-feira, o nosso momento de estudo e oração será às 20 horas. Todas as quartas-feiras ele acontece às 20 horas. Estaremos aqui juntinhos, com mais uma lição, a oportunidade de orarmos por nós e por todos aqueles que nos cercam. Que o Senhor da vida nos abençoe e que nós possamos, amanhã, estarmos de novo aqui. Uma boa noite a todos. Fiquemos com Deus, que Ele nos ampare.